no sul. Eu queria... Ótima tarde. Eu também vi salto, eu acho. Eu nunca mexi. Calor demais, eu tô suando já. 3, 2, 1, gravando. Bom, viajantes do vinho, estamos aqui na Lovara. Vou apresentar para vocês a Roberta, que está nos recebendo aqui muito bem. Ela vai contar o que ela faz e depois mostrar para vocês tudo que essa vinícola oferece de degustações, de eventos e os vinhedos também. Olá, tudo bem? Prazer, eu sou Roberta Benedetti, sou da terceira geração aqui da família Lovara, em Bento Gonçalves. E vou apresentar um pouquinho da nossa história e do nosso amor pelo vinho brasileiro aqui na Vinícola Lovara hoje. Viajante do vinho, continuamos aqui na Vinícola Lovara com a Roberta, que nos recebeu aqui de braços abertos. E ela vai contar agora um pouquinho para nós. Por favor, Roberta, como que a Vinícola Lovara foi fundada, quando? Conta para nós todos os detalhes, por favor. Então, a Lovara, a Vinícola Lovara em Bento Gonçalves, foi fundada em 1967 pelo meu avô, Henrique Benedetti, e por um vizinho de terra que se chamava Arcângelo Tecchio, no qual os dois tinham uma amizade muito grande, né? E isso veio da questão familiar aqui da região, né? Bento Gonçalves é uma região colonizada por italianos e eu sempre digo que quando o italiano veio para o Brasil, o imigrante de forma geral, ele teve que construir as cidades. E para construir as cidades, ele precisava ter muito respeito ao próximo, porque construir sozinho ele não ia fazer. Então, essa amizade do meu bisavô, que morou nessa casa, o Giuseppe Benedetti, com o Angelo Tecchio, né, fez com que os seus filhos fossem como se fossem irmãos, na verdade. E eles, em 1967, fundaram a Vinícola Lovara, por essa grande amizade. Lovara não é o nome, e não é sobrenome das famílias, como vocês podem perceber. Lovara é a cidade de onde meu bisavô veio, da Itália, porque a gente tem essa casa aqui, que é toda de pedra, de 1887, para contar a história deles. E anteriormente a ser Lovara, ela se chamava Cantina do Salgado, porque aqui a nossa comunidade se chama Linha São Pedro do Salgado. E o pessoal dizia, vou lá na Cantina do Salgado pegar um vinho, né? E acabou ficando o nome. Só que aí lá pela década de 90, na administração do meu pai, dos sócios deles, dos meus tios, ficava um pouco estranho a gente ter um rótulo na Cantina Salgado, porque remete à comida, não adianta. Então a gente modificou o nome para Vinícola Lovara, que é a cidade de onde meu bisavô veio da Itália, que fica no Vêneto. Bom, Roberta, agora conta um pouquinho pra gente. A família tem descendência italiana, né? E nas videiras também veio essa influência? As uvas são italianas ou tem francesas? O que vocês estão cultivando aqui no momento? Quando a gente iniciou o cultivo de uvas aqui na Vinícola Lovara, inicialmente lá em 1967, o meu avô e o seu sócio, eles produziam uvas de mesa, né? As uvas americanas. Isabel, Bordeaux, né? Posteriormente, lá na década de 90, que a gente começou a importar mudas europeias, né? Que hoje a gente tem cultivado nos nossos vinhedos. Mesmo a gente sendo uma família italiana, no momento as variedades que a gente tem aqui são Merlot, Cabernet Sauvignon e Tannat, né, sendo que a Merlot é a maior percentagem que a gente tem nos nossos vinhedos. Temos também na nossa linha um Chardonnay, um Tempranillo, no qual a gente está degustando, um vinho rosé de Tempranillo, e alguns espumantes também. Nós temos um espumante pelo método tradicional, elaborado aqui na Serra Gaúcha em Bento Gonçalves, e os demais da nossa linha são elaborados num projeto que a gente tem, que iniciou lá com meu tio em 1996, no Vale do São Francisco, na Bahia. Legal. Então são espumantes baianos no momento. E são quantos hectares plantados aqui? Aqui a gente tem em torno de 4,5 hectares, né? No momento somente de uvas tintas. A uva branca e a uva Tempranillo a gente compra de produtores locais aqui. Sim. Então o Pé na Taça tem portas na Bahia abertas já? Também tem, tem, com certeza. Bom, e fala para nós um pouquinho da estrutura
da Lovara, os investimentos em tecnologias diferentes para entregar um melhor produto, para produzir mais, sem perder qualidade. Vocês têm feito algum investimento nessa linha de produção? A Vinícola Lovara, então, há 10 anos atrás, a gente fez toda uma reforma estrutural na nossa vinícola, tanto a parte de elaboração dos nossos vinhos, quanto a parte que hoje a gente tem de eventos, que a gente tem um espaço de eventos para casamentos, formaturas. Hoje, inclusive, a gente vai ter um casamento em meio aos vinhedos. Então, a gente reformou toda a nossa estrutura, transformando ela numa vinícola moderna, né? Na questão de vinificação, a gente optou por investir numa tecnologia para trabalhar com gravidade. E ao invés da gente construir um prédio para poder trabalhar com a gravidade na entrada da uva, a gente optou por investir em um robô. Então esse robô transporta um tanque de em torno de 500 kg de uva até os nossos fermentadores, né? Sobre os fermentadores, ele vem suspenso, né? Então, por que ter esse tipo de tecnologia, né? Nós somos até a primeira vinícola do país a ter esse sistema funcionando e a gente optou por investir porque, de uma forma geral, os vinhos da Lovara, sejam vinhos mais jovens, vinhos de estrutura média ou vinhos que, por exemplo, passam por barril de carvalho, a nossa família gosta de preservar o caráter frutado. Claro que a gente vai ter cadeias aromáticas de fruta, por exemplo. Nos vinhos mais jovens, a gente vai ter uma fruta mais madura. Num vinho que passou 12 meses por barril de carvalho, a gente vai ter uma característica de uma fruta mais passa, né? Mais sobremadura. Então a gente vai ter essa cadeia, mas a gente vai ter o caráter frutado. Então o que acontece? Se eu, por exemplo, pegar os grãos de uva que estão entrando na vinícola e bombear ele, pegar uma mangueira e tocar, que nem a gente diz, para dentro do tanque, fermentador, eu vou dilacerar casca e semente. Fazendo isso, eu vou fazer o que com o meu vinho? Eu vou ter uma perda aromática muito grande e eu vou fazer com que eu tenha uma extração muito maior de tanino, né? Que vai, consequentemente, me dar astringência nos vinhos. Sim, é importante ter o tanino no vinho, mas a gente tem que tomar cuidado para ele não se tornar agressivo. E se eu ficar dilacerando a casca e a semente, principalmente a semente, né, eu vou ter muito amargor nos nossos vinhos. Então, para preservar essa característica da fruta, né, do tanino aveludado, né, não aquele tanino, como o professor de sommelier diz, calça jeans, né, que pega, né, a gente quer um tanino aveludado. Então, por isso que a gente investiu nesse tipo de tecnologia aqui na Vinícola Lovara. Bom, Humberto, agora eu quero tirar uma dúvida com você, na verdade, que a gente está ouvindo todo mundo falar sobre a safra de 2020, né? O que vocês esperam com essa safra? Está todo mundo falando que essa vai ser uma safra extraordinária, muito especial. E o porquê dessa safra ser tão especial assim? A safra de 2020 foi uma grande surpresa, eu acho, para a Serra Gaúcha, porque inicialmente, lá em janeiro, né, a gente estava muito preocupado com a seca. No entanto, que na Vinícola Lovara a gente tem um lago natural, a gente teve que pegar a água desse lago e irrigar algumas partes do vinhedo, onde a gente tem mais rocha, porque a videira ela já estava morrendo praticamente, né? Porém, metade de janeiro, início de fevereiro, a gente teve algumas chuvas, o que fez com que ela revivesse, né, praticamente. E após isso, a gente teve um período de seca até agora e também tivemos uma amplitude térmica muito grande. A gente teve noites mais frias e dias mais quentes, o que ajudou muito na maturação fenólica das nossas uvas, né? E também a questão da sanidade, né? A gente não teve nenhum problema de doenças, como o míldio, que é muito comum aqui na Serra Gaúcha, por causa da baixa umidade relativa do ar. E também essa sanidade fez com que algumas abelhas também não atacassem tanto, né? Então, a uva, quando a gente olhava lá no vinhedo, em alguns momentos ela até estava meio murchinha, mas ela não estava rasgada, eu diria assim, né? Então ela estava com uma concentração de açúcar ali. Teve algumas partes do nosso vinhedo que sim sofreram um pouquinho mais com a seca, que tu até pegava, comia e parecia uva passa. Eu nunca vi isso na Serra Gaúcha, né? A gente tem uma umidade muito grande aqui, mas a gente sim vai ter uma produção menor, né? Mas eu acho que é a safra mais bonita que eu já vi na minha vida. Não que eu tenha feito milhões de safras, né? Mas eu
trabalho aqui na Lovara desde 2011 e com certeza é a safra mais bonita que eu já vi aqui. E a gente está muito feliz, muito orgulhoso por causa disso, porque a média de grau babo que a gente teve nos nossos vinhedos foi de 20, 21, 22 graus babo, né? Isso vai resultar num vinho de 13,5, né? Quase 14 de graduação alcoólica, né? Sem chaptalização nenhuma, né? Açúcar somente da uva mesmo. E fala para nós um pouquinho do terroir aqui da Lovara, né? Lovara Bento Gonçalves. E depois eu vou pedir para você falar um pouquinho também da outra unidade de vocês, que é da onde vem os espumantes. Qual a interferência dessa altitude, solo, tudo que vocês têm aqui para produzir belíssimos vinhos tintos? O terroir, então, aqui da Vinícola Lovara, onde nós estamos localizados em primeiro lugar, né? A Lovara, ela está situada entre Bento Gonçalves, nós pertencemos a Bento Gonçalves e também pertencemos a um roteiro aqui em Bento Gonçalves que se chama Caminhos de Pedra, né? E a vinícola, ela está localizada entre o centro de Bento Gonçalves e Pinto Bandeira, né? Ela também está no topo de um morro, né? E aqui é plano, né? É uma planície. E ao lado dela, nas encostas, a gente tem alguns rios, né? A gente tem a questão do Rio Burati, do Rio Barracão, que a gente chama aqui. Então, por ela estar no topo de um morro, o que acontece, né? Principalmente na safra? A umidade, ela não sobe até o fim, né? Desse rio. Então, ela fica mais ao redor das encostas desse rio. E aqui a gente fica com uma umidade relativa do ar um pouco mais baixa. A gente tem um solo argiloso, é característico aqui da região, um solo rico, sim. Porém, em algumas partes do vinhedo a gente tem também muita pedra, né? O que esse solo argiloso traz de benefícios ou não? Em épocas de seca, como esse ano, ele ajuda a manter a matéria orgânica, né? O alimento para a videira. Claro que em períodos de muita chuva a gente tem muito mais trabalho no vinhedo, de desfolha, desbrote, porque aí vai tudo partir de como a gente maneja o nosso vinhedo. Então aqui na Lovara a gente tem muito cuidado para não carregar demais a planta, a gente produz em torno de 10 toneladas por hectare, 10 mil quilos, nunca mais que isso, sendo que a Taná produz em torno de 6 mil quilos, ela tem uma produtividade bem mais baixa para a elaboração dos nossos vinhos. E dependendo da safra, a gente faz ou não o nosso Grelovara também, que é o único vinho da vinícola que passa 12 meses em barril de carvalho. Por quê? Porque a uva do Grelovara, a gente precisa deixar um tempinho a mais no vinhedo para ainda ficar com um tanino, uma maciez, uma estrutura diferente do que os nossos vinhos de estrutura média. Então, a gente vai deixar ela um pouquinho para trás. Então, o que acontece? Às vezes, em março, aqui na Serra Gaúcha, a gente tem um período de muitas chuvas. Esse ano que a gente teve muita seca. Então, esse ano, a gente com certeza estará produzindo o Grelovara. Será um Grelovara excelente, como a safra de 2018, que a gente vai lançar agora, que foi uma safra sensacional aqui na Serra Gaúcha. E os demais vinhos a gente consegue produzir todos os anos. Isso não significa que esses vinhos de estrutura média são de qualidade inferior ao Grelovara, são estilos diferentes, né? Esses vinhos não passam por barril. Então são vinhos que eu não preciso ter uma graduação alcoólica tão alta. Eles ficam em torno de 12,5 de graduação alcoólica. Já o Grelovara pode chegar de 13,5 a 14. Então sim, eu preciso de uma maturação maior nas uvas. Bom, Roberta, um dos nossos intuitos com esse nosso projeto, né, é que o brasileiro comece a valorizar mais o vinho, né, nacional, beber mais, consumir mais. E a gente sabe que vocês têm muita dificuldade, né, na hora de produzir o vinho. Em particular vocês, qual que é a maior dificuldade que vocês têm, que vocês já enfrentaram? De repente se for algo ou natural ou econômico? Depende em que área, né? Eu acho que na questão da produção de vinhos, da elaboração de vinhos, o mais dificultoso seriam as safras, né? Se a gente for pensar em safra, em elaboração de vinhos, seria a diferença entre safras. Por quê? Porque é muito difícil tu manter o padrão de um vinho se tu não tem uma safra padrão, né? Cada safra vai te dar um vinho diferente. Então, acho que a parte que a gente tem mais dificuldade é quando, por exemplo, aqui na Serra Gaúcha a gente tem intempéries, como chuvas de pedra, ventos fortes,
Aqui na Lovara, graças a Deus, a gente tem se safado, né? Eu acho que por ela estar no topo de um morro, esses vales ao redor, essas encostas e também as árvores, a gente tem muita mata nativa ao redor, ainda acaba sendo uma barreira para isso, né? Então a gente não tem muitas chuvas de pedra como em outras regiões aqui na Serra Gaúcha. A Lovara, no caso. Mas as intempéries são um problema muito grande, porque a gente tem que todos os anos entregar o mesmo vinho para o consumidor. Eu nunca posso mudar o padrão dele, a não ser que eu lance um vinho diferente, né? Mas, por exemplo, o Cabernet Sauvignon da Lovara tem que ser todos os anos aquele padrão. Então, eu acho que isso é uma dificuldade grande. Não só na Serra Gaúcha, mas eu acho que é no mundo inteiro, né? Sim. Tem vários outros países sofrendo com secas, né? Também. E na questão de venda do vinho, agora caíram muitas STs, né? Então, isso tem ajudado bastante a gente a ter um respaldo maior no momento da venda, né, da negociação, né? Ainda é uma dificuldade muito grande, porque o importado sim entra mais barato, porque a gente tem uma dificuldade também grande, eu diria, no transporte. Quanto custa transportar esse vinho do Rio Grande do Sul para a Bahia, né? Isso custa muito caro. Então, tem toda essa questão de logística também. Porém, em contrapartida, eu tenho conhecido muita gente, que eu fico muito feliz, que está querendo valorizar o vinho brasileiro, assim como vocês, né? Está querendo conhecer mais o nosso trabalho. Então, eu acho que isso é muito importante. O consumidor pedindo vinho brasileiro, o restaurante, o empório, a delicatessen, enfim, qualquer local vai começar a pesquisar mais sobre o nosso trabalho. Que sim, é feito com muito amor e é muito árduo. Não é um trabalho fácil, né? Se a gente tem diferenças entre safras, entregar produtos de qualidade como a gente entrega, é um desafio todos os anos, né? Porque a gente tem que estar dependendo do São Pedro. E São Pedro ainda não tem WhatsApp, infelizmente. Né? Mas eu acho que essas seriam as duas dificuldades que eu destacaria. Legal. Só aproveitando o gancho, os vinhos aqui começam em qual valor e qual que é o mais caro que vocês têm hoje? Então, os vinhos da Vinícola Lovara na nossa loja saem a partir de R$40, até o Gralovara, que passa 12 meses em barril, 85. 85. Isso. Teremos sim um Granature que a gente irá lançar este ano, na semana que vem, mas precisamente, que é um lote de 650 garrafas somente. É um lote bem exclusivo, onde a gente tem uma lista VIP de pré-venda. A gente vai vender primeiro para essas pessoas e os que sobrar a gente vai vender na loja. Aí sim, este vai ser a partir de R$180. Bom, Roberta, com esse calor que está fazendo aqui nessa safra, a gente já está quase pondo o chinelo aqui para gravar, mas vamos fechar isso rápido. As visitações aqui na vinícola, como vocês atendem, qual a programação, o horário? Nós aqui na Vinícola Lovara, então, fizemos parte de um roteiro, como eu falei anteriormente, que é o roteiro Caminhos de Pedra, aqui em Bento Gonçalves. É um roteiro cultural e turístico, enoturístico também, com vinícolas. E por fazer parte desse roteiro, a gente adota também diferentes formas de enoturismo aqui na Vinícola Lovara. Então, a nossa principal prioridade é fazer com que o cliente tenha uma experiência aqui na nossa vinícola. Então, por isso, normalmente todas as programações vão envolver enogastronomia. A gente tem duas programações que ocorrem o ano todo. Uma seria a degustação harmonizada com brusquetas, ao qual eu preparo aqui nessa casa 6 brusquetas e harmonizo na hora com 6 produtos da vinícola. E a gente vai falando um pouquinho de harmonização, mas a ideia é que o turista perceba sozinho algumas coisas que mudam, no caso, quando a gente harmoniza ou não com os vinhos. Também aqui a gente tem uma outra programação que tem uma procura maior, na verdade, que é a sopa da nona, onde eu ensino uma receita da minha avó, que é uma sopa de canederli, que é uma receita à base de pão colonial e salame fresco, mas quando vocês vierem, vocês colocam a mão na massa. Opa. Aí a gente faz no fogão a lenha. E também a gente tem outras programações maiores, então, que ocorrem no nosso espaço de eventos, que uma é o Brinde das Estrelas, que ocorre em janeiro e fevereiro, a época da vindima. É uma programação para celebrar a vindima em Bento Gonçalves, onde a gente faz uma visitação, jantar harmonizado,
no nosso espaço de eventos, e após o jantar harmonizado a gente tem música ao vivo no vinhedo, com os meninos tocando um jazz, um pop rock, um blues, músicas mais nesse estilo. As videiras não acordam, não? As videiras não Não, acordam. então tá bom. Mas a ideia é que as pessoas possam ver as uvas no vinhedo. Com certeza. E também no inverno a gente tem alguns fundidos harmonizados e alguns jantares harmonizados por aqui. Ótimo. Mais alguma coisa? Eventos? Eventos, então, a gente trabalha no nosso espaço de eventos, temos um espaço para até 200 pessoas, onde muita gente casa em meio aos vinhedos, né? Nós fizemos eventos corporativos, casamentos, formaturas, eventos em geral, nós atendemos. Perfeito. Muito obrigado, Eu Roberto. que agradeço.